Oi, Amanda. A internet acabou de me derrubar, mas vamos começar de novo. Oi, Bill de novo. Oi, Laís de novo. Pelo jeito a internet não vai favorecer, né? Então, mas vamos lá. Bom dia, gente. Boa tarde, Amanda, né? Que já tá depois do almoço já aí, né? Hoje a gente vai falar sobre competências. Que realmente importa, né? Para o cenário que a gente está tendo agora, que é o mundo VUCA, que é a indústria 4.0, que é a pandemia. Dia de folga você não dorme, Kaique? Eita, nós. Beleza. O que é a indústria 4.0? Só para relembrar. A indústria 4.0 é a quarta revolução industrial. E ela está acontecendo já tem alguns anos por conta das tecnologias e da fusão do mundo cyber e do mundo físico. Então, tudo que a gente tem hoje que é físico já pode ser acessado no mundo virtual. Dados já podem ser acessados da nuvem, todo o processo de produção de uma empresa já é conectado com sistemas que enviam já dados atuais naquele momento para acessar qualquer lugar do mundo. Então, isso é a indústria 4.0, tá? São as tecnologias habilitadoras que permitem otimizar os processos. O mundo VUCA, eu falei na primeira live, que é a questão de ser volátil, incerto, complexo, ambíguo. Então, é o cenário que a gente está vivendo e não é de hoje também. E temos aí uma pandemia, né? Essa pandemia está parando o mundo, está afetando totalmente a nossa maneira de viver, vai afetar muito mais também depois, né, a nossa economia. Então, nós estamos mudando nossos hábitos por conta de estar mais dentro de casa. Não falo por todo mundo, porque tem gente que está trabalhando normal, né? Mas até os nossos hábitos de consumo estão sendo afetados por conta disso. Isso aí impacta depois na questão da economia, né? Mas como que eu posso sobreviver a esse contexto, né? O que eu posso fazer para conseguir sobreviver, para quando tudo isso passar, ou se demora para passar, eu conseguir me mantendo, manter o meu emprego, conseguir manter lá um posto de destaque, né, ser protagonista lá da minha carreira, da minha história. Tem três pilares, tá, gente? A questão da reinvenção, eu tenho que permitir que eu me reinvente, que eu desenvolva novas habilidades, que eu descubra novas competências, porque agora esse momento de pausa vai permitir que a gente se descubra, né? Descubra coisas que a gente não sabia que sabia fazer e fica agora mais fácil, porque a gente tem mais tempo para poder colocar isso em prática. Então, o primeiro pilar é a reinvenção, o segundo, adaptabilidade. Então, tem que ser muito mais resiliente, muito mais flexível para me adaptar, muito mais rapidamente, né? Conforme eu já falei, bom dia, Carla. A gente está vivendo agora com mudanças muito disruptivas, são mudanças rápidas, bruscas, então eu tenho que ser mais adaptável a esse contexto. E o terceiro pilar é a agilidade. Eu não posso esperar um momento ideal para poder desenvolver alguma coisa, ou para lançar algum serviço, ou para fornecer algo para o meu público, seja em qualquer contexto, tá? Estou falando aqui por exemplo, no Instagram, mas pode ser uma empresa, pode ser um professor que oferece aula particular, qualquer coisa. Eu não posso esperar o momento certo, porque hoje nós está assim, como que vai estar amanhã? A gente não sabe. Será que amanhã, a semana que vem, tudo volta ao normal? Então, ou será que isso vai mudar a maneira que meu cliente pensa a meu respeito? Então, a agilidade também, ou então o meu empregador, né? A agilidade é em fazer as coisas certas de maneira mais assertivas e mais rápidas, tá? Não é sair correndo disparado para qualquer caminho. Então, não é ser rápido, é ser ágil. Então, são três pilares: reinvenção, adaptabilidade e agilidade. Então, esses três pilares vão permitir que a gente se destaque e consiga permanecer aí competitivo no mercado, beleza? Dúvidas até aqui? Tudo ok? Essas mudanças também estão impactando o formato das empresas. Quem aqui já fez faculdade, que teve alguma matéria de administração, ou algum curso técnico que teve alguma matéria de administração, já aprendeu que o formato das empresas era um triângulo. Então, na base do triângulo era o operacional,
Lá no meio do triângulo, o tático, e lá no topo da pirâmide lá era o estratégico, né? Então, quem estava lá em cima são os chefões que delegavam atividades, as expectativas para quem estava lá no tático, e o tático desdobrava em metas para o operacional. Então, essa pirâmide sempre foi demonstrada em aulas de gestão, na parte de administração e tudo mais. Só que esse formato já veio mudado. Então, a minha base da pirâmide, né, a base dela, que é operacional, era muito larga. Então, realmente era uma pirâmide, e a parte operacional tinha muitas pessoas trabalhando. Era o trabalho braçal, o operacional em si era bastante. Só que agora, né, já vem de muitos anos, essa base já está estreitando. Então, a nossa pirâmide, ela já está virando um losango. Porque tem muitas pessoas ou se qualificando para sair, migrar do operacional para o tático, porque agora nossas competências podem ser desenvolvidas muito mais facilmente do que antes, né? Antigamente, o acesso à faculdade era muito mais difícil, uma qualificação era muito mais onerosa, e hoje a gente tem mais facilidade para poder acessar isso aí. Então, eu consigo migrar do operacional para o tático, então já vai estreitando a base da pirâmide, e também as tecnologias. Então, uma máquina, por exemplo, de solda de uma empresa automotiva, ela já substituiu aí muitas pessoas que trabalhavam na solda, né? Então, as máquinas já estão utilizando processos que são manuais, então já estreitou ainda mais a base dessa pirâmide e tornou ela num losango. Na verdade, um pentágono, né? Então, vai ser um pentágono, porque era uma pirâmide, eu estreitei e a base ainda não se fechou. O pessoal migrou do operacional para o tático, ou as máquinas substituindo o operacional. E agora, a nossa previsão para o futuro é que esse pentágono, que antes era uma pirâmide, vire sim um losango. Aí sim, vai ser a ponta, a questão estratégica, aqui no meio vai ser o tático um pouquinho mais largo e vai afunilar de novo na questão operacional, porque mais tecnologias estão surgindo para poder otimizar os trabalhos. Nossa, mas como é que fica? Vão substituir o trabalho e a gente vai perder um trabalho nosso por um robô? Não necessariamente, tá? Todas revoluções tiveram lá suas mudanças de cenário, suas mudanças de processos, e as pessoas não foram simplesmente desligadas e mandadas embora. Não ficaram desempregadas. Elas tiveram que justamente se reinventar. Então, na primeira revolução lá, que o serviço que a gente tinha na história era artesanal, manual, as pessoas se tornaram operadores, né? Viraram operários nas empresas. Então, acabou, de certa forma, o trabalho que era artesanal, né? Não extinguiu, mas reduziu bastante para virar um trabalho que era operacional. E agora vai ser um trabalho que vai ser muito mais tático do que operacional. Então, a gente vai ser forçado a ter muito mais pensamento crítico do que só se executar um trabalho. Então, eu saí da execução para o pensamento crítico. Então, esse cenário já está mudando, fazendo com que a gente se qualifique mais para isso. Certinho até aqui? Alguma dúvida? Então, temos 3 pilares: a reinvenção, adaptabilidade e agilidade, para poder a gente sair, viver bem nessa transição de um contexto organizacional que era pirâmide para um pentágono que vai virar um losango. Certo? Vocês estão me escutando bem? Se estiver escutando, me dá um joinha aí. E por que a gente está mudando esses cenários? As empresas estão mudando o seu formato de trabalho, né? A questão do hard work, ela não é muito mais bem vista, né? De ser viciado em trabalho e de ter o trabalho pesado manual. O trabalho manual, de certa forma, ele não é benéfico, né? O trabalho pesado para o ser humano, ele não é benéfico por vários motivos, né? Vai entre a questão de saúde, segurança e também de desempenho. Máquinas, né, pensando bem no estilo capitalista, elas não ficam doentes, ela não falta, ela não vai, né, pisar na bola, né, ela vai falhar por conta de falta de manutenção, mas propositalmente não vai acontecer. Então elas são muito mais confiáveis em questão de redução de variabilidade de processo, né? Só que daí como que eu me destaco como ser humano? Eu não posso ser substituído por uma máquina, eu tenho que trabalhar, tenho que sobreviver. Como que eu posso me reinventar para isso aí? Eu tenho que explorar as minhas habilidades humanas, human skills, né? Eu falei isso aí numa live que eu fiz na segunda-feira com a Carla, foi até uma questão que a Amanda trouxe para cá, né? A questão da humanização. Gente, é um absurdo a gente ser humano e ter que aprender humanização.
aprender como lidar com as pessoas. A gente tem que aprender como ser mais empático. Isso a gente tem que saber, já é nato da gente, a gente é ser humano, né? Habilidades humanas tem que ensinar para os seres humanos, né? Isso é um aspecto que a gente está vendo muito de pessoas sendo robotizadas, aí vai perder lugar para robôs humanizados. Tá vendo como que é complexo, né? Tipo, gente, eu sou ser humano, por que que me falta empatia? Por que que me falta respeito com o próximo? Por que que eu tenho que aprender a humanizar? Né? É uma coisa que seria... Exatamente, Carla. É uma coisa que seria, assim, natural pra gente. A gente tem que aprender a desenvolver isso. A Amanda, ela foi, né, junto comigo numa instituição que eu trabalho, foi professora da área de enfermagem. Então, na área da saúde é muito importante ter humanização. E tem que ter uma matéria para poder ensinar os alunos a questão da humanização no atendimento à saúde. Você imagina você chegar no hospital doente e chegar lá um enfermeiro, um técnico, um médico com cara de bunda para você, sendo o maior grosso se você está doente lá. Às vezes, só o tato, né, o lidar bem com o paciente já melhora um pouco assim a perspectiva daquele paciente com o médico, né? Às vezes você vai em milhões de médicos, né, conforme até a Jess falou, né, Carla, na live, né, que os médicos mal olhavam, a consulta era uma consulta muito rápida e que eles não tratavam de fato a causa raiz. E que depois, o médico realmente deu atenção para ela, foi uma coisa muito mais humanizada, conseguiu descobrir o problema real dela lá. Gente, o médico tá ali para descobrir o problema real, né? Tem que olhar para a cara do paciente. O médico às vezes não olha para a cara do paciente, vamos humanizar os processos. E como que eu torno essa questão de ser muito mais smart work, né? Trabalhar de forma muito mais assertiva, esperta, humanizada? É ligar as questões do conhecimento, a minha inteligência, né, de habilidades técnicas que eu tenho, com a questão emocional. Então, o que vai nos diferenciar realmente do mundo robotizado é a inteligência emocional, gente. É saber sentir, ter aquele feeling, né? De quando aquilo lá é só lorota ou aquilo lá é real, quando aquilo lá realmente é viável se analisar, porque a máquina é preto no branco. Então, ela vai ser alimentada de dados, conforme os históricos que ela tiver dos dados, ela vai avaliar. Agora, o ser humano não. O ser humano tem um feeling, né? Tem lá outros parâmetros que ele vai considerar. É isso mesmo, cara. Os médicos precisam urgentemente humanizar. Isso é desesperador realmente, porque lidam com pessoas e não sabem lidar com pessoas, né? É um negócio bem, bem estranho, né? Então, o que vai ser robotizado muito facilmente? E é importante a gente tentar explorar muito mais as nossas habilidades humanas. Vai ser o robotizado. Trabalhos são monótonos e repetitivos. Então, bem aquele filme do Charlie Chaplin, sabe? Que ele ficava só coxando parafuso. Então, isso aí uma máquina faz. Então, não precisa ficar um ser humano o dia inteiro lá fazendo só isso aqui, né? Tanto que ele ficou até com um sistema lá, com problema de Dort, né? Que antigamente era Ler. E atividades perigosas também serão robotizadas. Por quê? Eu não posso expor meu trabalhador em risco de, né, que vai infligir a saúde e a segurança dele. Então, uma máquina pode ir lá executar o trabalho. Isso que os montadores fizeram quando colocaram aquelas máquinas de soldas, substituindo a mão de obra. Era para também garantir qualidade dos pontos de soldas dos veículos, mas também para tirar os trabalhadores da exposição da radiação, tá? Bom dia, Jaque! Então, a gente tem lá soft skills e hard skills, tá? Para a gente poder desenvolver. Soft skills são comportamentais, são habilidades comportamentais. Sabe aquela pessoa que não sabe trabalhar em equipe? Já era. Sabe aquela pessoa que não sabe administrar bem os seus recursos, administrar bem seu tempo, não sabe se comunicar bem? Não vai conseguir lidar bem nesse contexto, né? Aquela pessoa que não tem muita criatividade. Tem coisas que são desenvolvidas, tá? Desenvolvíveis, né? Não sei se essa palavra existe. Mas tem coisa que não vai ter como se desenvolver. Então, soft skills são habilidades comportamentais. A área de saúde requer muito isso. A área de atendimento requer muito isso. A educação. Então, tem muitas áreas que vão exigir muita questão de comportamento da gente. Quando eu convivo numa comunidade, num grupo, o meu comportamento vai ditar como vai ser minha interação com esse grupo. Se eu for uma pessoa fácil de lidar, empática, simpática, bem-humorada, comprometida, com um senso de cooperação, vai dar super certo. Mas se for uma pessoa assim que não tá nem azul com a equipe, que não interagem bem, que é só
olhar para o próprio umbigo, já vai dar meio ruim ali, né? Então, comportamento é muito importante. Tem aquele ditado que se fala, a gente contrata por hard skills, que são habilidades técnicas, mas te demite por questões soft skills, comportamentais. Ninguém foi mandado embora, ou muito poucas pessoas foram mandadas embora, por conta de que não sabia fazer lá uma planilha direito. Porque, de repente, o chefe deu lá um feedback, se olha, vamos fazer uma planilha direito? Ele vai lá, consegue desenvolver essa habilidade. Mas o comportamento é uma coisa assim que é muito difícil de lapidar. Se a pessoa não quiser mudar, não tiver esse mindset de crescimento, ela não vai mudar. Ela vai ficar assim, tipo, que nem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. E isso aí vai ser penoso ao longo da jornada da carreira da pessoa, né? E o que são hard skills? Eu falar lá um idioma fluente, né, inglês, francês, até mesmo português, né? Porque a gente não é fluente na nossa própria língua nativa, né? Questão da graduação, da qualificação, do curso técnico que eu faço, a questão de eu entender de certos processos, de entender tecnicamente de algum tipo de atividade e também de eu entender de tecnologia. São habilidades que são consideradas técnicas, tá? Hard work. Então, quando eu entro numa empresa, eu sou contratado lá pelo meu currículo, né? Inicialmente é o currículo que vai atrair o recrutador para que eu seja chamado para uma entrevista. O que ele vai olhar? Experiência profissional, escolaridade, aos cursos que você fez lá para poder se qualificar para aquela vaga. Beleza, você entrou por conta de hard skills. Aí no dia a dia, lá na sua experiência, na execução do seu trabalho, você demonstra alguns desvios comportamentais que não são bacanas. Então isso aí vai te condenar, certo? Então a gente tem que mudar nosso mindset. Ter um mindset de crescimento para poder estar aberto às mudanças, aberto à aprendizagem, a desenvolver novas habilidades, a reinventar mesmo você como profissional, como pessoa, tá? E tirar aquele mindset fixo, né, da síndrome de Gabriela. Isso não é positivo para ninguém, em nenhuma área, em nenhum contexto. Aí eu vou trazer para vocês aqui o que realmente importa das competências, sejam quais forem as competências. Vai ter a área que vai exigir de mim uma competência específica e vai ter a área que vai exigir de mim outra coisa. Então vai depender muito do contexto, tá? Mas tem algumas competências que são importantes, que são generalistas, né? São gerais para todas as áreas. Mas antes das competências, o que é importante eu entender? O que são competências? Conhecimento, habilidade, atitude, tá? São 3 pilares ali. Conhecimento, eu aprender algo, tá? Habilidade é o know-how, eu saber fazer. E atitude, eu ir lá e fazer. Porque não adianta nada eu ter aquele conhecimento e ficar lá. Nem quero mesmo, sabe? Faltou atitude. Aí você tá esperando as coisas caírem do céu, vai cair no seu colo? Não vai. Então, dentro desses 3 pilares de conhecimento, habilidade e atitude, tem uma coisa que realmente importa. O que as empresas esperam de você, o que as instituições esperam de você, o que a sociedade espera de você, o que você tem que cobrar de você mesmo. Não adianta ter competência nenhuma se você não gerar resultado, tá? Então, tá aqui. São 3 esferas do conhecimento, da habilidade, da atitude. As 3 são igualmente importantes, tá? Então, elas têm, assim, o seu mesmo peso na questão das competências, mas o que vai interceder aqui é o resultado. Isso aqui é importante. Porque se eu não gerar resultado nenhum, se eu não impactar nada, nem ninguém com o meu conhecimento, minha habilidade, minha atitude, com as minhas competências, se eu não gerei resultado, não serviu de nada. Para nada, tá certo? Vocês concordam ou discordam disso aqui? Quem concorda, manda um joinha para mim. Porque, gente, isso aqui é o que vai gerar resultado para mim no final das contas. Uma empresa não vai te contratar pelas suas competências se chegar no final lá do mês, as suas métricas não forem boas. Você não gerou resultado. Você não vai trabalhar numa linha de produção se no final das contas você não produziu nada. Você não gerou resultado. Então, é importante, o que realmente importa nisso tudo aqui são os resultados que você gera. Tá? É o impacto que você vai gerar com o seu trabalho. Tá certo? Mas para isso, eu preciso de uma educação formal? Não necessariamente, tá? Tem gente que não tem uma faculdade, mas tem uma vivência tão grande que consegue ajudar as empresas a se desenvolverem, mesmo não sendo daquela área.
Eu, por exemplo, hoje não trabalho na minha área diretamente, tá? Eu presto algumas consultorias na área de engenharia, mas eu trabalho na área de educação, porque eu tenho outras habilidades, outras competências que me permitem atuar nesse contexto. Então, eu acabo sendo uma pessoa assim que é multidisciplinar, uma multipotencial. Então, eu tenho uma carreira em T. A carreira em T é eu ser especialista em alguma coisa, mas também ser generalista em outra, daí forma um T, tá? Então, eu tenho minhas habilidades especialistas na área de engenharia, mas eu também tenho habilidades que são generalistas, que me permitem compartilhar o meu conhecimento na área de educação, tá certo? Então, a educação formal é muito bacana, ela te permite ter lá as hard works, as hard skills, para você competir por uma vaga, porque as empresas ainda são muito focadas em habilidades técnicas, tá? Elas ainda requerem comprovante de que você sabe daquilo, mas se a gente for parar para pensar bem, um diploma é só um papel. Porque na faculdade, por exemplo, eu passei na faculdade, tenho meu diploma. Pergunta se eu sei cálculo hoje. Não sei. Aprendi de verdade? Não aprendi. Eu aprendi na época para poder passar, para poder conseguir meu diploma no final das contas. Apesar de eu ser de exatas, o que me encantava muito na faculdade era a parte de gestão, tirando os cálculos, né? Os cálculos puramente cálculos. Então, eu gostava mais da qualidade, da produtividade, do sistema Lean. Então, eu tinha mais facilidade para alguns aspectos de gestão. Mas, no final das contas, eu tenho certificado de engenharia. Mesmo que aquilo lá seja só um papel, aquilo lá me permite disputar algumas vagas, tá? Mas é só um papel. Então, de fato, aquilo lá não comprova que eu sei algo, tá? Eu sou prova disso, eu não sei muito bem cálculo. Se eu fizer lá estudar de novo, vou relembrar como é que é uma derivada e uma integral. Mas no meu dia a dia eu não uso, então eu não consigo desenvolver aquilo lá, não consigo ser excelente naquilo lá. E quais são as competências, né, afinal de contas, que o mercado tem valorizado agora? A resiliência, tá? O que a resiliência é, gente? A resiliência é a questão de superar os desafios e me adaptar. E eu trago até um exemplo das carpas, né? As carpas são animais resilientes. Carpas é aquele peixe, tá? Que tem símbolo chinês, japonês, não sei. Mas são peixes que sempre tem aquário ornamental, você vai no chafariz, tem aquela fontes, tem carpas, tá? As carpas, elas crescem de acordo com o ambiente. Por quê? Se ela crescer muito e tiver muitas delas naquele ambiente, ela não vai ter dificuldade para nadar e para se alimentar. Então vai ser um ambiente muito restrito para ela. Mas se ela crescer menos, ela consegue nadar muito bem ali, se for um ambiente restrito, e se alimentar de maneira assim adequada para poder sobreviver. Então as carpas são resilientes, porque elas vão se adaptar ao contexto dela, tá? Outra coisa, empatia. A pessoa fala assim, eu sou muito empático, mas será que realmente é quando a pedrinha ela machuca lá no seu pé? Sabe? Será que você realmente se coloca no lugar do outro, sente como o outro sente? Então, às vezes, você fala que é empático, mas para falar bem a verdade mesmo é só quando convém, né? Experiência. A minha experiência vai ser muito fortalecida agora nesse mundo VUCA. Por quê? Eu tenho uma vivência, eu tenho um olhar sobre as coisas que algumas pessoas não vão ter. Porque depende do que eu vivi, do que eu passei, no que eu trabalhei, tá? E tem aquela coisa de que as pessoas não sentem como você sente. Tem coisa que eu percebi de uma maneira diferente e a mesma pessoa viveu aquilo que eu vivi e aprendeu outra coisa, tirou outra lição daquilo lá. Então é questão de experiência, de vivência, tá? Criatividade. Criatividade, no meu ponto de vista, é a principal. Para a gente poder se reinventar, para a gente poder ser mais assertivo nas decisões, a criatividade é um ponto muito importante, tá? Criatividade é você trazer novas soluções para o que já existe, né? Flexibilidade cognitiva também é uma habilidade muito importante. A flexibilidade cognitiva é aquilo lá de pensar fora da caixa, tá? Muito se fala sobre pensar fora da caixa, vamos reinventar, vamos buscar algo novo, mas eventualmente é necessário pensar dentro da caixa também, tá? Às vezes pensar muito fora da caixa extrapola os parâmetros, os recursos das organizações ou seus também. Então, pense fora da caixa, pense dentro da caixa, mas pense, tenha pensamento crítico sobre isso, certo? Inovação. Inovação, gente, é a questão de criar algo novo com novos padrões. E tem diferença entre inovar, né, se é uma inovação ou se é uma invenção.
Quando eu invento algo, não necessariamente aquilo lá traz alguma solução para alguém. É só uma invenção. Pode ser, tipo assim, aqueles cientistas malucos que inventam coisas que não servem para nada. Mas quando eu inovo, eu invento algo que tenha uma solução que agregue valor para algo ou para alguém. Então, inovar é trazer novas soluções com valor agregado, tá? Que tenha utilidade para alguém. Qualidade. Gente, qualidade é uma coisa que a gente tem que ter em qualquer serviço, em qualquer ambiente. Fazer as coisas com qualidade, sem ter que retrabalhar, sem ter que refazer, sem ter que corrigir, é a melhor maneira possível. Qualidade no atendimento, no relatório, no seu trabalho, é muito importante entregar a qualidade no que você faz, certo? A agilidade, já falei que é um dos pilares lá de cima, né? A agilidade é fazer as coisas certas, com a quantidade de recursos correta, de maneira assertiva, tá? Então, é fazer rápido de maneira correta, né? Não adianta nada fazer rápido o que não é para ser feito, né? Então, tem que fazer rápido o que deve ser feito, com a quantidade de recursos otimizadas, para não ter nenhum desperdício também. Negociação. Negociação vai ser muito importante, a gente tem que negociar tudo na vida, negociar permissões, atuações e, né, nossas atividades dependem de serem negociadas. Negociar um desconto, uma oferta, então tudo é negociação. Quando a gente era criança, a gente queria brincar na rua, a gente negociava com a mãe da gente, né? Mãe, deixa eu brincar na rua, se não pode. Ah, mãe, mas se eu fizer minha tarefa, eu posso, né? Então a gente acabava negociando, fazendo ali uma troca para poder brincar na rua ou fazer alguma coisa que a gente queria quando criança. Então isso aí a gente faz desde criança, é só tentar desenvolver mais. E o mais importante, ser protagonista. Quando eu sou protagonista, eu não espero que as pessoas façam por mim. Eu vou lá e corro atrás e entendo que se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então, ser protagonista da nossa vida é você ser responsável pelas atitudes e consequências das atitudes. Então, se você, não posso culpar ninguém porque minha vida deu ruim. Porque se tá ruim, no meu ponto de vista, é porque eu deixei de fazer alguma coisa, eu não corri atrás, tá? E essas competências que eu falei aqui agora estão nesse livro aqui. Eu sou uma das coautoras, tá? E no meu capítulo eu falo sobre essas competências. Então, falo sobre o profissional na indústria 4.0 e falo sobre as competências. Aí também tem um livro que é muito bacana, que é do Maurício Bevenuti, que é o Audaz. E ele fala sobre a gente mudar a nossa maneira de pensar, nosso contexto, para poder ter as competências certas que o mercado requer. Então, o Audaz, do Maurício Bevenuti, ele fala que, nesse livro, como que a gente pode construir carreiras exponenciais, inabaláveis, para o nosso cenário. Então, é muito bom também, ó, tanto que eu marquei muitas coisinhas aqui, ó. Tá cheio de post-itzinho aqui para poder marcar os insights. Muito bacana. E um outro livro muito bom é Decifre e Influencie Pessoas. Ele vai falar sobre inteligência emocional, sobre alguns comportamentos, sobre como que eu posso negociar alguns fatores, perfis das pessoas para poder eu tentar influenciar, quais são os fatores de comportamento humano. Então é muito bom esse livro aqui também. Quem tiver no meu grupo do Telegram, eu vou compartilhar depois lá certinho para vocês terem lá as informações, tá? E ele fala também da questão da inteligência emocional, que a gente tem 7 dimensões. Então, a questão espacial, musical, verbal, lógico-matemática, interpessoal, intrapessoal e corporal. Então, tem gente que fala assim, eu não sou tão inteligente, eu não sou bom em matemática, mas eu sou muito bom em artes, por exemplo, em música. Então, a sua inteligência é uma inteligência diferente da minha, né? Então, existem várias maneiras de ser inteligente, né? Então, acho que foi Albert Einstein que falou, se a gente for julgar um peixe pela sua habilidade de subir em árvores, ele vai ser considerado burro a vida toda, né? Então, tem as habilidades certas para as pessoas certas no contexto certo. E para já ir finalizando, existem algumas maneiras de eu conseguir desenvolver essas competências, tá? A primeira é eu ser autoaprendiz. Eu não esperar alguém me entregar uma informação. Eu ir lá buscar e eu tentar me desenvolver sozinha com livros, sites, cursos que eu fizer online, que eu for buscar essa informação sem que ninguém me dê de mão beijada essa informação. Eu preciso de um professor para poder mediar a minha aprendizagem. Eu vou lá atrás e vou buscar essa informação, tá? Então, eu ser autoaprendiz. Que eu vou buscar lá o meu autoaperfeiçoamento. Muito importante hoje em dia, tá? Até porque o mercado não tem tempo de ficar esperando uma faculdade lá de 5, 4 anos, um curso de 2 anos para poder você estar pronto para o mercado, né? Tá muito mais rápido, muito mais ágil.
A segunda maneira de fazer esse aprendizado, né, é ser lifelong learner, que é a educação continuada. Eu nunca posso parar de estudar. O que eu aprendi na faculdade alguns anos atrás não é o que às vezes hoje é necessário mais no meu contexto. Pode ser que o meu contexto hoje requer de mim habilidades que eu não desenvolvi antes. Então eu tenho que estudar continuamente, me qualificar continuamente, tá? Não é você ficar louca só estudando 24 horas por dia, todo dia da sua vida. Mas sempre que possível reciclar seus conhecimentos, buscar novas qualificações. Uma outra coisa que a gente tem que ter agora nesse mundo VUCA é a tecnico-simbiose. A tecnossimbiose é a interação com a tecnologia. Eu sou obrigada, nesse contexto do mundo VUCA e da indústria 4.0, a entender e interagir bem com as tecnologias, senão eu já fiquei para trás. Se eu estou num mundo que é cyberfísico, se eu não tiver essa interação com a tecnologia, eu não vou conseguir me destacar, tá certo? E eu tenho que ser um profissional multipotencial, somar a minha carreira, o meu conhecimento generalista com alguma coisa bem específica, para eu me diferenciar, senão eu serei muito mais do mesmo, tá certo? Vocês têm alguma dúvida? Manda aqui para mim se tiver alguma dúvida. Se ficou claro para vocês, se tem alguma coisa que vocês querem colocar aqui para debater, fala para mim. Sem dúvidas? Muitas dúvidas? Não chegamos ao nível da dúvida? Como é que tá? Então, só para poder relembrar, nós temos 3 pilares aí para poder a gente se destacar nesse contexto, que é reinvenção, adaptabilidade e agilidade, tá? Nós estamos mudando o nosso cenário das organizações, que era tradicional, uma pirâmide tradicional, estamos transitando para um pentágono e vamos chegar num losango, porque está estreitando muito aquela base operacional, tá? Nós estamos mais qualificados e também sendo substituídos por máquinas nesse contexto. Eu tenho que valorizar, nesse contexto, habilidades humanas, soft e hard skills, tá? O comportamento tem muito valor nesse contexto. A minha empatia, a minha inteligência emocional é muito valiosa nesse contexto. É o que vai me diferenciar dos robôs. Não podemos ser humanos robotizados, tá? Temos que ser humanos com habilidades humanas. E mudar nosso mindset. Porque se eu tivesse eu sou assim, não tem como mudar. Já era, tá? Eu posso mudar, eu posso sempre melhorar, eu tenho que estar aberto a novas aprendizagens, tá certo? Essa live vai ficar salva. Quem tiver alguma dúvida depois, pode mandar um direct para mim, tá? E outra coisa, amanhã a gente tem uma live às 14 horas. O tema tá em aberto. Eu vou colocar nos meus stories quais são os temas mais sugeridos lá na minha caixinha de pergunta. Aí vocês vão votar qual vai ser o tema de amanhã. Tá certinho? Muito obrigada, Joselito. Aí, dependendo de como for a votação, a gente pode trazer novas soluções aqui para vocês. Tá certo? Então, votem lá depois nos stories qual será o tema da live de amanhã. Tá em aberto ainda. Tem ali umas 4 sugestões que eu consigo trazer para vocês. Teve muitas sugestões, mas algumas coisas estão fora do meu alcance. Então, eu não posso trazer uma coisa superficialmente para vocês, tá? Então, se tiver ao meu alcance, eu trago para vocês. Tá bom? Tchau. Boa sexta-feira para vocês. E até amanhã, então. Tchauzinho.